Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, versos 5 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras perecerá. Os versos 5 e 9 nos trazem a reflexão sobre as consequências de uma vida de mentira e cheia de falsidade. Haverá sim castigo para o falso testemunho, para o caluniador e aquele que vive uma vida mentirosa ou uma vida dupla perante as pessoas, onde sua linguagem é religiosa, mas a sua prática é pecaminosa. A testemunha falsa e que espalha mentiras é uma das 7 coisas que o Senhor detesta, acrescentando ainda aquele que provoca discórdia entre irmãos, conforme nós já lemos em Provérbios 6:19. Insisto, o falso testemunho, a calúnia, as mentiras são coisas que o Senhor odeia. Então preste atenção em como você tem vivido. O livro de Provérbios ressalta claramente os danos causados pela falsa testemunha e por aquele que vive uma vida mentirosa ou uma vida dupla, causando dificuldades e discórdia entre as pessoas. Vale frisar nesse momento que só há 2 possibilidades de sermos filhos. Ou somos filhos de Deus e vivemos na verdade, ou filhos de Belial, ou do maligno, e vivemos na mentira, pois o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai do falso testemunho. E assim, mesmo tendo um linguajar religioso, estamos enganando a nós mesmos. Se somos filhos de Deus, vamos imitar a Deus em sua conduta e seu caráter, uma vez que Ele é o Deus da verdade, conforme nós lemos em Isaías 65:16. Se vivermos o contrário, seremos tidos pelo próprio Deus como filhos de Belial, ou filhos do perverso, pois o pai da mentira é o diabo, conforme Jesus disse em João 8:44. Então, como tem sido a sua conduta nesse exato momento? Como tem sido a sua conduta perante as pessoas? Se de fato você crê na palavra de Deus, então você crê que haverá consequências para essa vida contrária àquilo que Deus espera. Pois como diz o provérbio, a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras perecerá. A duplicidade desses versos, quase que idênticos,
na língua hebraica apenas uma palavra é diferente, reforçam a urgência pela mudança e pelo arrependimento. O verso traz consigo, como resultado já imediato, a perda da liberdade. No verso 5, diz que não sairá livre, porque já vive presa em seus próprios desejos e pecados. Há muitas pessoas que, embora estejam livres por fora, por dentro estão completamente presas, algemadas em seus próprios pecados, em seus próprios desejos, em seu próprio estilo de vida pecaminoso. Ainda assim, professam um linguajar religioso. Já o verso 9 fala de um resultado que ainda virá, pois, diz, não ficará sem castigo e perecerá. Ou seja, se você vive preso nesse tipo de pecado, do falso testemunho, do falar mal dos outros, do caluniar, não se engane. Arrependa-se, pois o castigo virá e você irá perecer. Então, dentro do falso testemunho e de uma vida de mentiras, estão a perversidade, o engano, a falta de caráter. O mau caráter anda por todos os lados, usando sua língua para o mal. É desordeiro, está sempre criando confusão no meio em que vive e está sempre querendo aparecer. Jamais se permite ser corrigido e vive andando de um lado para o outro, sem controle nenhum das palavras, espalhando o seu veneno, tentando destruir a vida e até a amizade de pessoas. Certamente esse tipo de pessoa, que às vezes se apresenta como um religioso e até faz boas obras, mas vive a falar mal dos outros, desenvolveu no coração a arte de enganar e ser enganado, pois com essa atitude está enganando a si mesmo. Desenvolveu a arte de enganar para caluniar, matando assim as pessoas pelas costas, sem usar arma alguma. Sua capacidade e empenho são usados para planejar o mal e semear a discórdia no meio em que vive. E para isso, ele não tem limites. Ignora completamente que a desgraça o alcançará, pois o seu prazer está em destruir a reputação do outro. Eventualmente, ele próprio será derrubado, em resultado de seu pecado, pois, como diz a Escritura em Gálatas 6, verso 7, o que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. A lei da semeadura na natureza é real também em nossa vida. Portanto, semeie a verdade, semeie o amor, semeie a sinceridade e colha os frutos da retidão perante o eterno Deus. Devemos lembrar, nesse momento, que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 7, 29. Portanto, agir como testemunha falsa ou mentirosa é agir contra a maneira como Deus nos criou. Por isso, cuide, porque haverá recompensa para essa maldade. Reputação diz respeito àquilo que as pessoas dizem que você é. Portanto, o que as pessoas dizem pode ser verdade ou não, porque não controlamos o que alguém fala a nosso respeito, mas podemos e devemos controlar nossas ações e palavras, e caso ocorra de alguém falar algo de nós
que seja calúnia, que seja mentira, pois como filhos de Deus, decidimos sempre andar na verdade e imitar a Deus. Nós não podemos controlar o que os outros falam a nosso respeito, mas devemos controlar a nossa atitude e as nossas palavras. Caráter diz respeito àquilo que somos, de fato e de verdade. Então, não imite o caráter do homem perverso ou da falsa testemunha. Nem caia na armadilha de ser como ele, de sair falando mal dele, mesmo que ele tenha feito isso com você. Não caia nessa armadilha, porque a maneira de vencer o mal é fazendo o bem. Se você já se tornou filho de Deus, então imite sempre, sempre, sempre o caráter de Deus, que é o Deus da verdade. Pois a testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que deseja mentiras não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que deseja mentiras perecerá. Em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós encontramos motivação para vencer o mal com o bem em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor.